Vamos lá, povo. Ainda nesse módulo, a gente tem algumas questõezinhas extras que lidam sobre o tema, sobre um assunto que a gente chama de plano inclinado. Vamos discutir isso rapidinho, mas antes eu quero estabelecer a coisa que eu acho que é muito importante para mim. Olha, passou uma moto na rua, espero que não tenha zoado o áudio, mas enfim, voltando à história. Muito importante para mim. Eu fiz um compromisso comigo mesmo quando eu comecei a dar aula de física, que era nunca chamar plano inclinado de aula. E de fato não é. Eu tô aqui para te mostrar que o plano inclinado não é matéria. Plano inclinado é aplicação. Tu tem que saber duas coisas para acertar plano inclinado. Se o cara tiver parado ou em MRU, a força resultante é zero. E se acelerar, a força resultante é igual a MA. Tu tem que saber leis de Newton. Sabe leis de Newton? Então sabe o plano inclinado. Esquenta não. A gente propôs aqui na aula, em tese, vou deixar aqui o PPT. O plano inclinado sem atrito e o com atrito. Só isso. O que eu vou fazer contigo, na realidade, são duas situações. Quais são elas? Eu vou discutir o caso em que você tem um plano inclinado, coloca um objeto completamente sem atrito, essa relação entre eles, e simplesmente deixa ele deslizar, ou seja, é um objeto simples, deslizando num plano inclinado sem atrito. E eu vou pensar numa outra situação, que é um objeto num plano inclinado com atrito, só que agora a gente vai discutir qual é a situação limite para esse cara não estar deslizando, mas está na iminência de. Ou seja, essa segunda situação aqui, repito, é um plano inclinado, é uma ladeirinha com o objeto parado, mas ele não está deslizando. Ele está na iminência de cair, mas ainda não caiu. Vou te mostrar uma outra continha no whiteboard e você vai ver que isso é muito tranquilo, muito tranquilo. Então joga lá no whiteboard essa situação. Então tem um objeto num plano inclinado, completamente sem atrito. Vamos tentar entender como é que vai ser o deslizamento deste rapaz. Vamos deixar em tela cheia para você perceber todo o passo a passo. Então, vamos lá, a gente marcou as forças que atuam no cara, peso normal até aqui, nenhum problema. A situação é a seguinte, você repara que o nosso normal até agora era imaginar em situações em que as forças são paralelas entre si ou perpendiculares entre si. Nesse caso, você percebe claramente que peso normal são inclinados um em relação ao outro, são oblíquos um em relação ao outro. A discussão é simples. Quando isso acontecer, você provavelmente está diante de uma situação em que você deve eventualmente ter que decompor, gente, dividir vetor, projetar vetor. Lembra que tem uma propriedade que diz que todo vetor oblíquo pode ser dividido, separado em dois vetores não oblíquos. Nesse caso, quem é o amiguinho esquisito? Vamos lá. Você só vai saber quem é que você precisa decompor quando você estabelecer o par de eixos. E aí, vamos lá. É você que escolhe o par de eixos? Às vezes sim, às vezes não. Se o objeto estiver em equilíbrio, ou seja, parado ou em MRU, você escolhe o par de eixos. Pode ser qualquer um. Agora, se o objeto estiver acelerando, aí não. O par de eixos vai ser a direção que passa pela aceleração e a perpendicular a ela. Numa situação como essa, o objeto obviamente acelera na direção do plano, então o par de eixos seria a direção do plano. E qual é a outra? Vamos rodar aqui o scroll. E qual é a outra? Ops, passou. A perpendicular a ela. Então nesse momento você já repara que a normal está ok, a gente vai ter que decompor o peso. A normal está ok, a gente vai ter que decompor o peso. Então a gente vai entender que o peso, ele tem um pedacinho nessa direção, ele tem um outro pedacinho, vamos lá que rodar essa régua aqui, é um processo lamurioso, mas aí foi. E ele tem um pedacinho nessa direção. Ele tem uma componentezinha aqui, ele tem uma outra componentezinha, vai. Dá para fazer um miojo no tempo que essa régua roda. Aê, moleque. Alô, Bill Gates. Ajeite isso pra gente. Enfim, tranquilão? Aí vamos lá, aí não tem mistério. Se esse ângulo aqui é θ, esse aqui
é θ também. Dessa forma, aqui a gente tem a componente P vezes o seno de θ, e aqui a gente tem a componente P vezes o cosseno de θ, partindo do pressuposto que a componente adjacente ao ângulo é sempre o vetor vezes o cosseno. Aí tu vai reparar que o objeto não acelera nessa direção, não olha para mim não, olha para o desenho. Nessa direção, então essa forcinha mata essa. Então tá aqui essa normal cancelando esse P cosseno. Que nessa situação não serve para nada, mas tá aí. O P seno sobrou. Se o P seno sobrou, o P seno é a própria força resultante, que de acordo com Sir Isaac Newton é igual a MA. Aí você digivolve, vai ficar mg seno θ. Esse papo de digivolve, eu nunca sei se os alunos entendem. Digimon da época de vocês, eu nem sei. Mas enfim. Aí você mata M com M e chega aqui nessa delícia que diz que a aceleração nesse caso é G seno θ. Isso aqui é fórmula? Claro que não. Em tese, vai funcionar em todos os casos em que esse for o perfil. Mas tu vai decorar isso? Não tem porquê. Porque a chance de o cara mudar esse perfil, inventar a variável nova é muito grande. Então, assim, tu vai marcar as forças, ajustar os vetores sempre que necessário e vai falar que F é igual a MA ou a resultante é zero, dependendo da situação. Falando em resultante zero, a gente propôs a outra situação, que é o caso em que esse plano inclinado tem atrito, vamos deixar a imagem aqui, tem atrito, e esse cara está na iminência de deslizar, ou seja, ele está parado, mas ele está quase deslizando. Mais uma vez, o interessante nesse caso seria traçar o par de eixos, que é a direção do plano e a perpendicular a ela. Agora, por quê? Vamos discutir. Chuchuzinho, em tese, nesse caso, como o objeto está em equilíbrio, você poderia usar o par de eixos que você quiser. Qualquer um. Só que como a normal e o atrito são perpendiculares entre si, tal qual sempre acontece. Então já definem um par de eixos. Repara que o peso é o único esquisito em relação aos demais. Dessa forma é mais fácil decompor o peso, porque ele é o único que não se enquadra. Se você fosse eventualmente inventar de manter o peso e decompor o resto, tu vai ter que decompor a FAT e a normal. Ou seja, nesse caso você poderia fazer isso, mas definitivamente não seria uma escolha muito conveniente. Aí a gente chegaria na mesma ideia. Aqui seguiria sendo o P seno. E aqui seguiria sendo o P cosseno, porque esse ângulo seguiria sendo θ. Aí vamos lá. Nesse caso específico, o objeto está parado, então a força resultante é zero. Então esse cara para cima mata esse cara para baixo, ou seja, a normal está aqui para cancelar o P cosseno. Essa inclusive é para homenagear as pessoas doidas que acham que a normal é sempre igual ao peso. Não é verdade. E o FAT está aqui para cancelar o P seno. Então, tu vai dizer que o FAT é igual a P seno. Aí faz a conta comigo. FAT é μn, confere? É igual a P seno. Mas nesse caso, N é igual a P cosseno. Então, fica μ P cosseno é igual a P seno. Aí tu vai cortar esse P com esse P. E vai chegar no resultado legal, que esse aqui, ó. É o tangente θ igual a μ. Isso aqui alguns livros, alguns autores chamam de ângulo crítico. Que papo é esse ângulo crítico? Se esse ângulo θ aqui for tal que a tangente dele é igual ao coeficiente de atrito estático máximo da interação objeto-plano, esse é o ângulo em que esse cara está na iminência de deslizar, mas ainda não está deslizando. Ou seja, qualquer ângulo um pouquinho maior do que isso, esse cara já desceria, enfim, já deslizaria para baixo. Mas, de novo,
Eu te ensinei teoria nessa aulinha rapidinha? Não. Eu só te mostrei a eventual necessidade de decompor o peso, ou enfim, de decompor uma força qualquer quando necessário for. Tranquilo? Bonitinho? Repito, é lei de Newton purinha. Nada demais. Legal? Então vamos seguir aí. Até a próxima. Valeu, povo.